Vamos fazer uma oração, mas antes eu quero que você deixe aí na tela Atos capítulo 19, versículo 1. Paulo aqui chega em Éfeso, né? E grandes milagres vão acontecer ali naquele lugar. E é interessante que esses milagres, eles acontecem por causa da presença dessa pessoa. Pela bagagem que ele traz, pela responsabilidade, o compromisso que ele tem com Deus. E eu gostaria que você percebesse isso. Quando você começa a andar, ter uma vida de conversão mesmo, de dizer assim, eu quero ser um cristão autêntico, eu quero aprender a viver nas dependências, nas escassez, nos momentos bons, mas sem fugir da palavra de Deus, as coisas vão sendo mudadas e vão sendo transformadas. Eu observo, né, que nós hoje estamos em um local aqui, bom, né, aqui no Coelho, mas quando nós chegamos aqui, a aparência não era tão boa, né? O ambiente, o próprio comércio, a gente observava isso, e como que a igreja ela dá um toque, ela traz algo diferencial naquele local, quando é uma igreja que tem esse compromisso com a palavra de Deus. Então, quando você chega no lugar para implantar uma igreja que ela está com base na palavra de Cristo, o local ao redor começa a mudar também. Porque aonde há luz, as trevas têm que sair. E eu não só oro por essa igreja, eu oro por todas as igrejas aqui do bairro e que tem esse compromisso em pregar e ensinar a palavra de Deus. Então, Paulo, quando chega aqui em Éfeso, grandes milagres irão acontecer naquele lugar, mas haveria também muitas resistências espirituais. E essas resistências, querido, elas acontecem em tudo, em todo lugar, em todo momento. Não existe vida fácil, não existe facilidade, não há paz, né, aqui na terra, não existe isso. E é importante nós termos isso em mente, para que a gente não se acostume com esse lugar. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Você pode concordar comigo, amém? Então esse desconforto é para dizer, olha, não fica à vontade não, porque esse lugar aqui não é seu. Então, essas lutas, elas acontecem para trazer esse despertar, né, para nós, como assim cristão. Mas o que nós podemos perceber é que quando o Senhor está conosco, nós não podemos ignorar a sua presença, ela é transformadora. E é muito interessante isso. A transformação que acontece não é por causa do pastor, não é por causa da sua vida, mas é por causa de Cristo. E essa transformação que Cristo faz é que vai levar várias e várias pessoas a ser seu discípulo, a ser seu seguidor. Então, o primeiro ponto desse capítulo aqui 19, até a noite, eu vou até o versículo 7. O primeiro ponto que a gente vê aqui é uma parte muito forte que chama discipulado. Você pode repetir comigo? Discipulado. Há tempos atrás, as igrejas tradicionais, eu sei porque eu venho de uma família de uma igreja evangélica tradicional, eles não falavam discipulado, ele falava que o pastor dava discipaulada. Então, só para você entender como é que era o negócio, né? Quando o pastor, olha, eu quero conversar com você, aquela pessoa até perdia o sono. Então, o que nós podemos perceber, que essas transformações, querido, esses hábitos, essas manias, essas distorções,
elas acontecem até o dia de hoje e vai fazendo com que a gente tenha uma resistência. Eu não vou pedir que levante a mão aqui, mas eu conheço várias pessoas que quando falam assim, discipulado, não, isso eu não quero para a minha vida. Eu quero entrar numa igreja, onde eu posso chegar, dar o meu dízimo, e antes que termine o culto, o que eu faço? Vou embora. Não quero ter contato, né? Porque o discipulado, querido, é um confronto. O discipulado é trazer correção mesmo, é mostrar qual é a palavra de Deus para a sua vida. Então vamos começar a mensagem, vamos fazer uma oração. Você pode fechar os seus olhos. Pai, nesse momento, eu quero pedir a liberdade do Teu Espírito, a liberdade do meu coração, em que tudo que foi escrito aqui, Senhor, é uma mera rotina, uma direção para que eu não fuja do assunto, mas que eu não esteja preso ao que foi escrito. Eu sei que o Senhor sempre tem algo mais para acrescentar, e sempre o que o Senhor acrescenta é melhor do que tudo que nós fazemos, estudamos, e é nesta manhã que eu te peço isso. Espírito Santo, tenha liberdade, traz a palavra e fala conosco, e que todos digam amém. Versículo 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessava as regiões altas, né? Eu não vou entrar nessa parte das regiões altas, que não é isso o meu propósito. Chegou a Éfeso e ali encontrou alguns discípulos. Então, Apolo já tinha estado em Éfeso, estava indo para Corinto, e nesse período o apóstolo Paulo chega. Então eles não se encontram aqui. Mas Paulo já tinha 2 discípulos dele, que era Priscila e Áquila, que o acompanhava, que foi instruído por ele, e que estava ali naquela cidade. Então aqui nós temos uma importância muito grande, e que o discipulado acontece em tudo. Então, ontem à tarde, eu estava caminhando no sentido a São Francisco, e aí eu vi muitas pessoas no bares, né, com a camisa do Fluminense. Falando nisso, parabéns para os tricolores, né, que comemoraram aí mais um título, né? Eu confesso que eu fiquei contente, né? Mas eu estava olhando aqueles torcedores ali nos bares, várias famílias, né? E eu fiquei pensando sobre isso. Veja, o pastor, em todo o tempo, ele está orando, ele está pensando, sempre com a cabeça voltada para a igreja, né? Como que aquelas pessoas se tornaram torcedores daquele time? Eles foram influenciados por alguém, correto? E geralmente é influenciado pelos seus pais. Então, vem de uma família que todos são vascaínos, família de português. Então, o Emilson também é um torcedor, né? Tem um time Vasco. Eu não sou mais torcedor, porque para mim torcedor é aquele que acompanha, né? Mas já fui muito tempo torcedor, né? Acompanhando, sabendo tudo, sofrendo, chorando, revoltado, essas coisas aí de pessoas fanáticas, né? Graças a Deus eu estou livre disso. Mas influência e discipulado, né? Vamos voltar para lá, né? Veja, quando um pai ele tem essa influência sobre o filho, ele discipula. E aquele filho, ele vai torcer pelo aquele mesmo time que o pai ou a mãe torce. Não só o pai como a mãe, né? Quando aquele pai, né, ele não tem esse peso sobre o seu filho ou sua filha, alguém vai fazer isso. Então vai ter um primo, uma prima, um tio que vai influenciar aquele sobrinho, aquela sobrinha, e vai fazer com que ele torça pelo outro time. Não é assim? Por quê?
a influência daquela pessoa foi mais forte do que a influência do pai, né? Ou da mãe de alguém mais perto, que não deveria ser assim, né? Não deveria ser assim. Eu estou falando de influência, não esquece agora o time, tá? E aí, naturalmente, vai ser, no meio daquele grupo todo, ter alguém torcendo pelo outro time totalmente assim diferente. Então, nós podemos observar, querido, que o discipulado, ele acontece em todo lugar, em todo tempo. Você vai observar o seu filho ou a sua filha fazendo coisas que você faz. Você já observou isso? Eu há pouco tempo fui no oftalmologista, porque eu só gosto de tirar foto do lado direito, porque o lado esquerdo é mais caidinho. Todo mundo tem um olho menor do que o outro, mas sempre achava o meu menor. Cheguei lá no oftalmologista e falei para ela assim: doutora, eu estou com um problema. Qual o seu problema? Não, essa é a minha vista aqui. Ela falou: Emilson, não estou vendo nada. Não é possível, doutor. E naquele dia, a minha vista ficou na mesma medida. Eu fiquei muito indignado. E aí eu fui reclamar com quem? Como? Você está rindo? Eu fui reclamar com a minha filha. Poxa, filha, que doutora é essa? Olha o que aconteceu. Vê aí minhas fotos. Olha aí. Ela falou: pai, olha para mim a foto. Olha o meu olho. Um é menorzinho. A minha sobrancelha é mais alta. Ou seja, os filhos imitam tudo. É muito interessante isso. Observa as suas reclamações, a maneira com que você senta. Você já parou para observar isso ou não? Sim ou não? Sim. Né? Como eu vejo coisas que a minha filha faz que é igual a Cristina, é muito idêntico, né? A aparência eu sempre acho que é a aparência do pai, mas isso aí é uma outra história. Né? É um outro comentário. Então, o ponto aqui é qual o tema? Discipulado. Então, querido, veja a importância de discipular e passar orientações. E o que nós temos visto hoje é que os pais deixaram isso de lado. Eu percebo no lugar onde eu moro, né, em que as crianças ficam soltas. Esses dias mesmo eu estava vendo uma criança lá bebendo água da fonte. E aí uma pessoa perguntou para ele: rapaz, não bebe essa água não. Mas por quê? Porque essa água é água de fonte, água suja. Ah, é? Eu não sabia. Aonde? Né? Que um pai não ensina algo básico de água filtrada, essas coisas. Estou falando de coisa básica. Imagine de outras coisas mais relevantes. Então, nós temos visto hoje uma geração que nós estamos colhendo hoje de pais que não orientaram no passado. E nós estamos vendo também uma igreja com essa mesma cultura, de coisas que não foram orientadas há 10, 15 anos atrás, que nós estamos colhendo agora. Então, veja como que nós temos a responsabilidade de ensinar. Quer ver um outro exemplo? O exemplo de pegar algo que não te pertence. Alguém aqui já foi ensinado pelo seu pai ou pela sua mãe sobre isso? Será que todos os pais ensinam isso? Quando o seu filho vai no supermercado, ele vê aquela uva, ele vai e tira e come. É certo ou errado? Será que todos os pais orientam isso? Cristãos? Eu estou pagando, já está na margem aí de lucro mesmo. Que bobeira, pode comer, filho. Hoje é uma uva, amanhã é um cacho, amanhã é uma caixa, depois é um caminhão e assim por diante. Vocês estão me entendendo, querido, a importância de ensinar? Então aqui nós vamos ver um ensinamento a respeito do que Paulo vai dar aos 12 discípulos e que o Apolo também vai receber essa orientação, porque Priscila e Áquila tiveram essa orientação. O próprio Apolo foi discipulado por Áquila e Priscila.
Ele já tinha um outro ensinamento, Atos 18, 24 a 26. Ele já tinha um outro ensinamento básico, né? Mas não era um ensinamento ainda para ele estar à frente ensinando. Ele não tinha uma orientação de tudo. Então, ele precisava de ter esse tempo, porque quando você ensina algo que você não tem conhecimento, ao invés de você enriquecer a vida daquela pessoa, você pode trazer um estrago muito grande. Quer ver um exemplo muito comum que acontece na igreja? A pessoa tem um problema, ela vai a um líder, e o líder fala: não, pode falar que eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para resolver o seu problema. Será que aquela pessoa vai conseguir resolver o problema daquela pessoa mesmo? Mas, se ele escuta aquela pessoa e dá uma orientação que aquela pessoa gostaria, ele está manipulando, e aquela pessoa sai feliz. Poxa, eu saí com paz. Mas aquilo vai fazer um estrago, porque não tem como a gente decidir o que é melhor para a vida de cada um. Qual é o papel de um líder? Ouvir, mostrar o que as Escrituras dizem, mas a decisão é sempre de cada um, individualmente. Então veja, versículo 24 a 26, nós vamos encontrar esse homem, chamado Apolo, judeu, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto, tinha grande conhecimento das Escrituras. Então, primeiro ponto aqui que nós podemos perceber, que era uma pessoa extremamente culta, de conhecimentos gerais, de conhecimento secular mesmo. E não somente isso, vai dizer aqui também que ele tinha conhecimento da cultura espiritual, daquilo que foi ensinado, das suas tradições, mas ainda não conhecia o evangelho das boas novas. Mas era uma pessoa que estava iniciando na fé. Versículo 25 vai dizer assim, fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus. Uma pessoa empolgada, uma pessoa animada, aquela pessoa que te bota para cima. Isso não é uma grande realidade? Uma pessoa que tem o ensinamento da palavra de Deus, ele nunca vai te jogar para baixo. Se você chega com enfermidade, ou ele vai contar de um testemunho que ele já ouviu, ou que ele teve na vida dele, e vai dizer: eu vou orar por você. Ele nunca vai dizer assim: olha, você está com essa doença por causa do pecado dos seus pais. Isso não é evangelho, irmão. Isso é mandinga, isso é qualquer coisa mundana, menos a palavra de Deus. A palavra de Deus sempre vai colocar você para cima, mesmo quando for uma verdade que vai confrontar com o seu pecado, porque a palavra de Deus é libertadora. Você pode dar um glória a Deus? Ela é libertadora. Mesmo quando você fique triste com aquilo que você não gostaria de ouvir, mas se for a palavra de Deus, ela é libertadora. Então esse homem falava com esse ânimo, falava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Então aqui nós podemos perceber claramente que era uma pessoa que, ainda que tinha toda essa empolgação, que tinha o conhecimento do batismo de João, tinha uma base, tinha um conhecimento de uma boa cultura, era uma pessoa limitada. E aqui começa a nossa grande dificuldade. Nós não conseguimos aceitar que somos pessoas limitadas. Nós achamos que temos todas as respostas, que sabemos tudo, ou que temos que dizer tudo e dar uma orientação para a pessoa. Não temos, irmãos. Isso não é frustrante? O que você acha? Não é frustrante quando você vai fazer uma prova
e você não tem todas aquelas respostas e tira uma reprovação? Sim. Mas era isso que você gostaria? Não. Tinha que estudar mais, tinha que se dedicar mais. Por quê? Quando nós, nos conflitos da vida, passamos por essas lutas, mesmo nesses momentos, conhecendo a palavra, você não abandona a sua fé. É muito interessante isso. Mesmo num estado difícil de saúde, a pessoa, ela não duvida de Deus. Ela sabe que está de passagem e que o Senhor está com ele. Mas olha como é uma pessoa que não conhece a Deus. Tem um profissional que eu acompanho, e ele é uma pessoa que treina dentro e fora do país, dá muitas orientações para a área de esporte, e ele disse: olha, eu descobri há pouco tempo que estava com uma doença, e aí estou passando pelo tratamento, e eu tive uma grande melhora. E mesmo passando por esse tratamento todo dia, antes dele ir passar pelo tratamento, não sei como que ele consegue isso, ele treina 3 horas por dia. E ele vem dizendo assim: olha, eu não sei se foi a obra do acaso, ou se for Deus, eu sei que eu estou tendo uma melhora. Então você percebe nitidamente naquela pessoa que ela não tem referência de Deus. A alegria dela está porque houve uma melhora. Mas a alegria do cristão, ela é diferente, irmãos. É uma alegria que não está preso às circunstâncias dessa vida. Você já viveu tempos assim? Em que nos momentos mais difíceis, a alegria do Senhor estava na sua vida? Eu estava olhando esse profissional que esteve lá na minha casa, eu estava conversando com o pastor João sobre isso, estava olhando o carro que ele chegou, um carro muito simples, bem carridinho, em outras palavras, né? Não vou dizer que o pneu estava careca, mas o pneu estava gasto. E aí eu fiquei olhando para aquele profissional, chegando com aquele carrinho, aí eu fiquei olhando, eu falei, um dia eu também passei por isso. Um dia eu não tive dinheiro para comprar uma bateria nova, mas comprava uma recondicionada e ficava feliz da vida. Já empurrei muito carro. E aí eu pude perceber que naquele período, dificuldade, de muita necessidade, foi um dos melhores períodos da minha vida. Assim é o cristão, irmãos. O cristão não lembra desses tempos difíceis como algo ruim, não. Ele sabe que a provisão do Senhor tem andado com ele todo o tempo. Aleluia! É essa provisão que Deus quer para a sua vida. A provisão de ter esse coração alegre, cheio da presença de Deus, mesmo sendo essa pessoa limitada apenas com conhecimento de João Batista. Mesmo assim, Apolo estava ali animado, empolgado. E nessa busca, nesse esforço, ele começou a crescer. E o Senhor teve um encontro real com Cristo. Versículo 26. Logo começou a falar, o quê? Corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa. Eles explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Olha, quando você encontra pessoas que querem te orientar, se sinta um privilegiado, querido. Porque hoje, nem todos querem mais gastar esse tempo.
E se você encontrar nessa igreja uma pessoa que você percebe que tem mais do que você, em termos de conhecimento bíblico, de vida com Deus, não espere que ele se achegue a você, não. Gruda nessa pessoa. Não foi assim que Eliseu fez com Elias? Elias sempre querendo dar linha nele, vai para lá, rapaz. Não, aonde você for, eu estou com você. E o que Eliseu se transformou? Porque Eliseu tinha isso nítido na sua mente, que Elias não estaria ali por muito tempo, irmãos. Para pensar nisso. Quanto tempo? Quantos momentos e quantas oportunidades você terá junto de poder aproveitar aquele que pode passar algo para você e talvez você tenha desperdiçado. Então, quando você encontra alguém que queira te ensinar, não pense que aquela pessoa é chata, que aquela pessoa está te mostrando que você só faz coisa errada, que está te criticando, porque um coração que ainda não é convertido, ele é todo armado. Ele não aceita o conhecimento. Ele quer ensinar, mas ele não aceita ser ensinado. Ele quer repreender, mas não aceita ser repreendido. E todos nós vamos passar por essa situação. Será que nessa manhã, você que está me ouvindo, será que Deus não tem levantado pessoas como Priscila e Áquila, dizendo: olha, Apolo, rapaz, a sua coragem é maravilhosa, a sua disposição, sabe, me deixou animado. Aonde você aprendeu isso, rapaz? Que bom você, de uma pessoa da alta sociedade, mas está abrindo mão para estar aqui na sinagoga ensinando para outras pessoas. E aí, com certeza, esse casal vai ganhar o coração dessa pessoa. E aí, esse casal vai dizer: olha, mas deixa eu te dizer uma coisa. Tem um detalhezinho aqui que eu vou te ajudar. Um coração ensinável está aberto. Um coração que não é ensinável, que ainda está na igreja e não quer se converter, é um coração reclamador. O pastor nunca falou comigo. Passei por esse problema, nem me ligou. Será que não sabe? E por aí vai, querido. E aí? Que tipo de coração você tem tido? Um coração ensinável? Um coração que não aceita o ensinamento? Priscila e Áquila o ouviram e convidaram para ir à sua casa, e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Olha que convite maravilhoso. E esse convite de ir para casa me lembrou, né, no período dos grupos nas casas, né? Quem sabe um dia venhamos a ter isso, né? Por enquanto nós estamos fazendo na igreja. Mas eu, quando estive aqui na casa da Fernanda, que está aqui, né, aonde ela mora, me lembrou muito o apartamento onde eu morava, e bateu aquela saudade, né? Durante a semana, os grupos era quinta-feira, né, João? Era quinta-feira, era uma maravilha, né? Em que as pessoas iam chegando, e quantos ensinamentos, quantos líderes, quantos testemunhos nós temos quando nós estamos nesse grupo familiar. Hoje estamos fazendo na igreja, mas quantas coisas boas nós aprendemos. Então, esses ensinamentos, querido, não dá para ensinar aqui de púlpito, o tempo é pouco. Não dá simplesmente de ter um ensinamento online, é diferente. Esse ensinamento precisa ser presencial, precisa ser num lugar onde você se sinta à vontade, num lugar que não seja tão informal, né? Formal, desculpa, né? Como era a sinagoga. Então, o chamar para casa
é chamar para um lugar íntimo, é abrir a sua porta para receber alguém que você tem autoestima. Então hoje, nós temos a igreja que nós chamamos a casa do Senhor. É interessante, às vezes nós recebemos muitas pessoas, às vezes não, nós recebemos muitas pessoas. O que deveria ser do cristão, a primeira coisa a fazer é trazer para a igreja. Não, leva para o coração voluntário, porque tem psicólogo, tem isso, tal, tal. Irmãos, isso são trabalhos paliativos, mas não traz uma mudança no interior. Você quer mudar a vida de alguém? Traga para a casa do Senhor. É na casa do Senhor que vai ter os ensinamentos. Não é ensinamento de comportamento, de hábitos, de time que você vai torcer, né? Não é comportamentos psicológicos, emocionais, conhecimento da palavra de Deus. Ao ir nessa casa, explicar com mais exatidão o quê? O caminho de Deus. Qual é o caminho para chegar até Deus? Jesus, ele se declara que ele é o único caminho, a verdade e a vida. Era isso que Priscila e Áquila estavam mostrando para Apolo. Apesar dele ensinar, como diz aqui o texto, com exatidão acerca de Jesus, dizendo, né, que ele era o Filho de Deus, possivelmente, mas alguma coisa ficou faltando que não está aqui, que nós não sabemos, mas esse casal teve o discernimento, observou. Mas o ponto importante é o que podemos observar nesse homem, Apolo. Humilde, de coração ensinável, e aceitou a receber essa instrução domiciliar. Não foi um ensinamento no cantinho. Todas as vezes que eu quis conversar, qualquer coisa da mais simples, às mais importante da minha vida, com o líder da minha igreja, nunca peguei no corredor. Eu marcava gabinete, eu esperava o tempo. Porque as coisas precisam ser tratadas, querido, com extremamente respeito, com total liberdade, onde você pode falar, não ficar falando as coisas com um, com o outro aqui no cantinho, né? Priscila e Áquila não aproveitou lá no meio da multidão, chamou ele num espaço lá na sinagoga, vamos lá na minha casa, Apolo. A nossa cultura é tomar um café, a cultura deles não era tomar um café, é óbvio. E neste momento, ele foi ensinado. Então, o que nós podemos perceber aqui de um testemunho, em parte, incoerente, porque ele não conhecia tudo. Daqui a pouco nós vamos entrar falando um pouco sobre o batismo no Espírito Santo, o falar em línguas. E eu acho interessante, quando as pessoas que não receberam esse dom de língua, questionam, acham que isso traz escândalo na igreja, ou repreende. A essas pessoas eu sempre falo assim, você já teve essa experiência? Quantos aqui já teve essa experiência de receber o dom de falar em línguas? Pode levantar a mão, irmãos? Ok. E aí eu pergunto para essas pessoas que criticam, mas eu quero que você me responda. Você já recebeu? Você já teve essa experiência? Não. Então não fala aquilo que você não tem experiência. Você pode dizer, eu acho, eu penso, talvez. Isso até nos ajuda em várias coisas. Mas não quer dizer, querido, que por você não viver isso, não quer dizer que não acontece. Amém? Tranquilo até aqui? Sim ou não? Então, um testemunho aqui incoerente. Então, o testemunho incoerente é justamente esse. Você não pode falar de algo que você não viveu.
Depois que Apolo pregou uma mensagem incompleta em Éfeso, ele deixa a cidade rumo a Corinto, aí no versículo 1. Então, ele já vai agora para Corinto com uma outra bagagem. Como que ele conseguiu isso? Porque ele permitiu. Eu quero aprender. Eu preciso de ajuda. Eu preciso que alguém, às vezes, me dê uma dura. Tem pessoas que só andam assim, não é verdade? Minha esposa fala, Milson, tem gente que só anda igual carro velho, na base do tranco, do empurrão. Não é? Mas tem outros que pegam no automático. Não precisa nem botar a chave, você ensina, ok. E faz direitinho, compreende. Apolo era essa pessoa que rapidamente pegou. Tanto é que ele foi para Corinto, mas quando Paulo chega para permanecer, né, nessa metrópole, ele vai encontrar aqui um testemunho incoerente daqueles ensinamentos que Apolo deixou. E aqui fica uma grande responsabilidade nossa. Se eu ensino algo com coerência, nem todos aqui vão conseguir compreender. Não é porque vocês não têm a capacidade, não, é porque a comunicação é difícil mesmo, irmãos. Às vezes você pensa algo, fala outro. Às vezes você fala algo que você não queria falar. Você não já falou algo que você não queria falar? E fala assim, eu e minha boca grande, falou demais. A sua mente, seu coração te traiu, para que eu fui falar isso, né? Enfim, eu uma vez falei que eu gostava de comer banana, rapaz, o ano inteiro, o que eu só ganhava era banana. Eu falei, Senhor, não aguento mais. Falei demais, né? Falei demais. Aí depois fala, gente, eu como outras frutas também. Mas isso foi um discipulado também dos meus pais, mas isso aí é uma outra história. Em Éfeso, né, é que Paulo encontra aqui 12 homens com um testemunho incoerente, que haviam recebido o batismo de João, mas não tinham ainda recebido o Espírito Santo, tá? Não é o batismo, tá? O Espírito Santo. Não era o dom de falar em línguas, né? Não tinha recebido o Espírito Santo. E aí, qual foi a pergunta aqui de Paulo? O motivo aqui dessa pergunta, querido, é bem relevante para os cristãos. Versículo 2 ao versículo 3. E lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam, não. Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Versículo 3, então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João. Responderam eles. Veja o que diz aí o batismo de João no livro de Lucas, capítulo 3, versículo 16 a 18. Lucas 3, versículo 16 a 18, diz assim: João respondeu a todos, eu batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, também que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias de suas sandálias. Ele o batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Então, eles dizem que
receberam o batismo de João. Mas não disse se foi por João ou pelos discípulos deles. E neste ponto nós precisamos ver que o ensinamento de João Batista é coerente, é completo. Ele estava fazendo uma parte, mas viria outro, queria fazer, completar a obra, ele só estava preparando o caminho. Então, o que nós podemos perceber nesse exato momento, que Paulo vai perceber algo diferente na vida daquelas pessoas. E aí eu vou entrar agora na parte do discernimento. O discernimento, querido, hoje é algo muito raro entre os cristãos. Muito raro. Sabe aquela mãe que é sempre presente, mesmo ela trabalhando fora? Ou aquele pai que é sempre bem presente, próximo ao filho? Ele pode ter 4, 5 filhos. Quando algo dá de errado, acontece, ele sabe quem é que fez aquilo. Ele fala, essa obra é desse artista. Sabe exatamente aquele que fez, porque ele está ali junto. Mas um pai e uma mãe que não é presente, que não conhece o filho, quando alguém apronta, ele fica perdido. Ele fala, você não vai falar não? Então todos vão apanhar coletivamente. Alguém já presenciou isso na sua vida? Mas por que eu estou apanhando? Não sei. E ninguém entrega ninguém. Então nós podemos aqui perceber, querido, o dom de discernimento. A gente percebe quando é uma pessoa que está cheia do Espírito e quando é um crente, não sei se eu posso nem chamar de crente, né? Mas vou falar um termo popular para que você entenda, um crente carnal. Ele tem algo que incomoda, ele não traz paz, e a vida dele não é uma vida boa não, mas vive de aparência. E o pior, se ficasse só entre ele, na sua miséria de vida espiritual, mas o pior é que ele ainda sai semeando isso e ferindo outras pessoas. Quer ver um exemplo, e que nós vamos tratar para o ano que vem? Eu vou estar falando muito sobre caráter. Um cristão que pega dinheiro e não paga, não é um cristão cheio do Espírito, irmãos. Não é, desculpa. Que tem a cara de pau, de tirar dinheiro daquele que não tem, e se tivesse, também não deveria fazer a mesma coisa. Você concorda comigo? Sim ou não? Por isso eu tenho dito aqui, se acontecer alguma coisa aqui na igreja, eu sou o primeiro que preciso saber, e eu preciso chamar aquela pessoa. E tem algumas pessoas aqui na igreja, que eu vou estar chamando para conversar justamente sobre isso. Que todos digam? Agora, se você não fala, o que você está fazendo? Você está incentivando aquela pessoa a continuar fazendo novos estragos. Essa pessoa tem que ser excluída da igreja? Não. Se não se consertar aqui, não vai se consertar lá fora, irmãos. Mas ela precisa andar ali agarradinha com alguém que vai discipular e controlar mesmo aquela pessoa. Talvez aquela pessoa nunca mude, se ela não quiser. Mas se ela quiser, ela pode ser uma pessoa transformada e cheia do Espírito Santo. É inconcebível, querido, para um cristão não dever. Eu já devi. Alguém aqui já passou por situações em que não pôde pagar? Só eu? Então desculpa, Senhor. O único pobre miserável aqui. E aí, como é que você faz? Corre daquela pessoa?
Quando você é do mundo, você corre. Mas quando... Nem as pessoas, eu conheço muitos que não desculpa, que não são cristãos, que são íntegros nessa parte. Você sabia disso? Conheço muitos, não vou jogar essa conta aí para essa turma, não. Quando você está numa situação como essa, o que você faz? Chega para aquela pessoa e diz: olha, eu me enrolei, estou passando por um momento difícil, mas eu vou te pagar. Mas se você fala isso e depois você posta na rede social que você deu festinha para o seu filho, para a sua filha, que você está comemorando no shopping, você está querendo enganar quem, sujeito? É ou não é vergonhoso, irmãos? Sim ou não? É uma vergonha. Você devia se converter de novo, essa é a verdade. É isso mesmo, né? Esse discernimento que Paulo vai estar mostrando aqui para os 12. Fala: olha, você passou pelas águas, diz que é lá que é da igreja de João Batista, mas já tem algo aí que não está batendo, isso não é correto. E aí tem aquela pessoa que eu acho muito interessante, que diz assim: pastor, eu estou devendo meu dízimo, está atrasado em uns 10 meses, eu posso pagar ele parcelado? E aí, aceito ou não aceito? Joguei na loteria errado, pastor, mas eu quero dar o meu dízimo, aceito ou não aceito? Dá para comprar 6 máquinas, né, do ar-condicionado. Aceito ou não aceito? Não aceito, irmãos. Dízimo não se dá atrasado. Dízimo é prioridade, é primícia mesmo. Amém? Tirei esse peso aí da sua vida? Mas você tem que se arrepender. Porque se aquele pastor aceita você parcelar aquela dívida que você atrasou, você está incentivando ele a continuar atrasando. Entende como é que é uma coisa que é tão sutil, vai puxando a outra? E aonde que você... Onde você aprendeu isso, pastor? Discernimento. Algo raro, querido. Muito raro entre os cristãos. Quer ver uma outra coisa que me deixa apavorado? Quando a pessoa diz assim: tudo que escuta é de Deus. Como assim, irmão? Outro dia uma pessoa mandou uma mensagem, falei: é de Deus. Eu falei: rapaz, esse cara é um cara espírita. É mesmo? Nem percebi. Eu achei que era de Deus. O negócio está feio para o seu lado. O inferno está bem próximo aí da sua vida. Discernimento. E tem um outro ponto, você que é fiel no dízimo e na oferta, deixa eu te dizer, o diabo não pode mexer na sua vida. Tem um livro que eu li, eu não vou falar o nome do livro não, que é um livro cristão, mas tem coisas muito pesadas ali que vai mexer com a tua cabeça. Né? Mas esse livro tem um subtítulo. Não, também não vou falar o subtítulo não, porque o curioso vai pesquisar o subtítulo, vai achar esse livro. Enfim, ele diz assim: o diabo tem como te roubar, mesmo sendo dizimista e um ofertante fiel. Mas como? Ele levanta uma pessoa para pegar um dinheiro emprestado. Olha, não é interessante isso? Enfim, Paulo discerniu pelo Espírito que faltava algo. Um cristão num domingo, que não está animado para vir à igreja, está faltando algo, irmãos. Eu sei do cansaço que hoje é, o esgotamento, a carga horária, entendo isso. Mas pelo menos um culto por semana. Tem disposição para tantas coisas, mas não tem disposição para orar. Conheci uma família em que um dia na reunião, aquela reunião de família de lavagem de roupa suja. Já aconteceu isso na sua casa?
É um entregando o outro, é um denunciando o outro, você não fez isso, tal, né? E aí essa pessoa nesse dia, eu estava lá, ela falou assim, não, ninguém me ama nessa igreja, meu irmão está com câncer, está terminal, quem daqui foi? Aí eu levantei o dedo, você, meu pastor Emílio, você não foi nada. Falei, não, estou levantando o dedo, não é porque eu não fui, eu quero saber que quando alguém da minha família também estava com 2 pessoas em estado terminal, você foi? A pessoa baixou a cabeça e não teve como responder. A gente cobra muito, irmãos. A gente cobra muito. Mas quando a gente para perceber, nós não fazemos nem 10% daquilo que nós cobramos. A falta de poder espiritual deles era notória. A falta do poder espiritual hoje, na vida dos crentes, é notória. Não é pela falta do ensinamento, é porque não permitem ser discipulado. Escuta a história de um jovem que eu acompanhei. Ajudei muito essa família. E aí essa pessoa disse, pastor, já começa o gabinete abrindo dessa maneira, pastor, o meu dízimo é alto. Muito bom. Tá, mas o que você quer dizer com isso? Não, eu só quis dizer. Aí começa a contar a história, uma vida toda de pecado. Eu falei, meu querido, se você não se consertar, você vai para o inferno. E essa igreja não precisa do seu dízimo. Essa pessoa saiu muito chateada, falando muito mal do pastor Emílio. Em falar mal, o que mais eu estou acostumado, pessoas falam mal de mim. Né? Faz parte do pacote. Mas olha que coisa linda. Aquilo mexeu tanto com essa família, que estava numa vida de todo erro, num lugar, pregava tudo, menos a palavra de Deus. Essa família foi impactada por essa palavra, que não foi nada boa, nem para eu dizer, não há prazer nisso, nem para aquela pessoa se receber. Mas aquela família procurou uma igreja séria, e hoje esse jovem, uma vida toda bagunçada, está consertada, uma vida arrumada, e sendo discipulado pelo seu pastor, e se tornando um líder da sua igreja, um servo do Deus vivo. Discipulado, irmãos. Paulo aqui vai estar discipulando essas pessoas. Paulo aqui, ele pega esses 12 homens, que estavam em fase introdutória da fé cristã. Priscila e Áquila já tinha ensinado ao apóstolo Paulo, ao Apolo, e diz aqui que sobre o Evangelho de Cristo, e o fortaleceram, e Paulo agora vai guiar esses seguidores de João para um conhecimento salvador de Jesus. Versículo 4. Olha o que Paulo diz de uma maneira muito simples, muito clara. Disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Então é o primeiro passo para que você se torne um cristão. Eu sou pecador e preciso me arrepender. Arrepender, querido, não é insistir no erro. Arrepender não é se justificar. E esse é o passo muito comum que acontece entre o casal que faz a famosa DR, né? O que é DR mesmo? Discutir relação. Eu sempre falo DR, mas nunca... Se todo mundo está falando, eu falo. Eu sou tão culto que nem Apolo, tá vendo? E aí, na DR, quando você fala assim, mas você fez isso,
E a pessoa que não quer reconhecer, não, mas você também, não é assim? Aquele dia, gente, foi há 10 anos atrás, né? Mas, quando não há um arrependimento, você justifica aquilo que você fez, acusando um outro, porque o que você fez se torna injustificável, mas o que você tem que fazer? Acusar aquela outra pessoa. Então Paulo vai dizer aqui, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. O que é arrependimento? Mudança de vida. Tomar vergonha, só posso falar essa parte. Ter uma mudança de comportamento, um comportamento cristão. Uma pessoa que procure dar o seu testemunho, que confessa, que pede ajuda, que quer estar próximo da igreja, que quer estar próximo dos seus líderes, que aceita as orientações. Arrependimento é tudo isso. Ele dizia ao povo que crescesse naquele que viria depois dele, naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Então o segundo passo, aceitando Jesus, é a única maneira para que você possa se arrepender. Quando entenderam isso, pela instrução de Paulo, colocaram a sua fé em ação. Então, querido, o que nós podemos ver nesses ensinamentos com algo tão simples, querido? Quando você traz a instrução da palavra de Deus e aquelas pessoas desejam mudar, de fato, essa mudança acontece. Eu sei que às vezes a gente pula, a gente tem resistência, a gente fala coisas que não deveria, isso faz parte, infelizmente, da nossa natureza. Porém, eu também sei, querido, que quando nós permitimos que o Espírito Santo vai tratando na nossa vida, ele vai mudando o nosso ser, ele vai transformando a vida de cada um. No testemunho, no novo testemunho, na qual pessoas receberam aqui um segundo batismo. Versículo 5, ouvindo isso, eles foram batizados foram batizados no nome do Senhor Jesus. O batismo aqui ocorreu porque o anterior não havia sido em nome de Jesus. Então, tudo dá a entender, nesse versículo, que eles foram batizados novamente. O que nós podemos aqui observar, querido, que às vezes há pessoas que passam por esse batismo. Nós vamos ter aula hoje, às 17 horas, não é isso? Então, tem pessoas que foram batizadas muito novas. Tem pessoas que têm dúvida do seu batismo. É importante fazer essas aulas, para que você, não para que você se batize de novo, mas para que você não tenha dúvida. Mas caso você entenda, o que você fez foi um batismo de João Batista, é para passar pelas águas, meus amigos foram, eu vou também, né? É isso que Paulo estava dizendo. Olha, não teve validade isso aí. O batismo não é uma condição para a salvação, mas testemunho da salvação. O batismo é um selo visível, querido, de uma graça invisível. Que Deus possa ajudar cada um de nós a ser orientado pelo Espírito Santo, a ser instruído pelo Espírito Santo, a entender, querido, que não basta você seguir os rituais da igreja ao qual você frequenta, mas você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus. Paulo percebeu isso. Uma vez uma pessoa caminhando na rua falou para o seu filho: essas pessoas não podem ver uma mulher que fica olhando, né, filho?
Esse filho olhou e disse: pai, você faz a mesma coisa? Às vezes nós achamos que as pessoas não percebem e não sabem. Mas não dá, querido, para enganar a pessoa só porque você trabalha na igreja, porque domingo você vai à casa do Senhor. Isso é como se fosse o batismo de João Batista, um ritual. Deus quer muito mais do que isso. E eu posso afirmar nesta manhã que Deus pode mudar a vida de qualquer pessoa aqui e fazer com que a sua vida não seja mais uma vida monótona, desanimadora, que tudo que tem na igreja é um sacrifício para você. O que aconteceu? Talvez você esteja assim, não esteja mais cheia, mais cheio do Espírito. E foi nesta oração, querido, que esses discípulos permitiram ouvir a orientação de Paulo, que a vida dele foi mudada, daqueles homens foram mudadas, e eles se tornaram cheios da graça e da presença de Deus. Vamos estar de pé? Pela vida do Senhor. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Será que a nossa condição tem sido como do apóstolo Paulo? Tem sido como a condição de Priscila, de Áquila e de Apolo, que estava pronto para receber? Ou será que a nossa condição estava como daqueles 12 discípulos que Paulo encontrou em Éfeso? Uma mensagem não completa, querido, não consegue mudar a vida de ninguém. Apolo tinha até muita boa intenção, mas foi na mensagem do apóstolo Paulo que essas pessoas se tornaram cheias do Espírito Santo. Talvez não seja isso que você precise. Participar das aulas de discipulado, às terças e sextas. Participar das orações, na segunda e quarta-feira. Participar do grupo familiar. E dizer: eu quero aprender. Pai, nesta manhã eu quero orar por cada um dos nossos irmãos, que possa encontrar pessoas aqui, Senhor, corações ensináveis, com fome e sede da palavra, que possa encontrar aqui homens e mulheres como Priscila e Áquila, disponibilizar o seu tempo, tinha algo para ensinar, para passar, abrir a sua casa para formar discípulos verdadeiros do Senhor. Que esse dom, Senhor, de discernimento e de um coração ensinável possa ser derramado aqui nesta manhã, para que vidas sejam mudadas e transformadas. Se a vida desses 12 homens foram mudados pela uma pregação e pela imposição de mãos, pelo ensinamento da palavra, eu creio que qualquer pessoa nesta manhã que ouvir essa mensagem, estando aqui ou não, poderá também ser transformada. Assim eu acredito, Pai, e te agradeço. Meus sonhos rendo a ti, e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Eu entrego, diga, e
nessa manhã para fazer essa entrega total a Ti, Senhor. Visita a sua igreja, move conforme a Tua vontade, Senhor, conforme o Teu querer, esquadrinhando cada coração aqui, ó Espírito Santo de Deus, moldando-nos de acordo com a Sua palavra. Obrigada, Senhor, por esse tempo, obrigada pela Sua presença. Leva-nos aos nossos lares, guardados e cobertos por Ti. Te agradecemos em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso ao Rei dos Reis, maravilhoso conselheiro. Aleluia, uma semana abençoada para você. Fale com seu irmão, você que nos acompanha. Deus abençoe seu domingo. Eu poderia estar em qualquer outro